Olá, eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos, sem erros. E hoje eu tô aqui para falar de um guia definitivo para você entender de vez o fundo de clareamento, para você entender com simplicidade o que é o fundo de clareamento. Bom, o fundo de clareamento é o resíduo que fica no cabelo quando clareamos o cabelo ou também quando escurecemos. Não só o resíduo de uma descoloração, mas a coloração que é revelada quando clareamos o cabelo ou quando escurecemos também. Porque ele tem um fundo de clareamento no pigmento escuro também. Então, entender o fundo de clareamento faz a gente acertar de primeira. É muito importante entender de fundo de clareamento, que isso faz a gente acertar de primeira o tom da mecha que a cliente quer, como neutralizar essa mecha ou como acrescentar pigmento. Hoje eu estou falando mais de cabelos loiros, eu não vou falar muito sobre a parte de fundo de clareamento na colorimetria, mas é que as duas coisas são muito casadas, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, porque as duas andam ligadas, lado a lado. Quando a gente trabalha com descolorante, nós também precisamos muitas vezes abrir mão de matizadores e de tonalizantes, então nós precisamos, para isso, acertar o tom, e para acertar o tom precisamos unir essas duas coisas, a tabelinha de fundo de clareamento e a estrela de Oswald. Unindo essas duas coisas, eu consigo trabalhar sem criar empecilhos, sem dificuldade, facilitando muito a nossa vida, o nosso dia a dia no salão. Então, fundo de clareamento é a cor que é revelada quando nós descolorimos um cabelo, é o resíduo que fica no cabelo quando nós descolorimos, mas também quando a gente escurece. E eu já vou explicar para vocês por quê quando a gente escurece também. Muitos cabeleireiros erram uma coisa que é muito simples. Quando a gente tem uma tabelinha, a gente precisa ter uma tabelinha dessas, tá? Quando a gente segue um fundo de clareamento, quando a gente está com dúvidas, a gente precisa ter uma tabela para consultar e eu vou mostrar ela já e explicar um pouquinho mais. Bom, muitos erram porque acham que é difícil, mas o trabalhar com fundo de clareamento não é para dificultar, é pelo contrário, é para simplificar a nossa vida, fazer a gente acertar com mais facilidade, com mais rapidez o tom da cliente também e ainda economizar mais produto. Você achar que é difícil e não tentar aprender, é difícil, sabe? É que nem quando você nunca comeu uma comida, você vê ou alguém te mostra, você fala, não, eu não gosto disso aí, mas você nunca nem provou. Então você fala assim, não quero entender essa coisa de fundo de clareamento, porque é muito difícil. E achar que é difícil, muitas vezes é uma crença limitante que está te impedindo de crescer na profissão, se especializar mais e entender mais de colorimetria e acertar e entregar o tom da mecha que a sua cliente quer, que ela veio procurar você porque ela confia no seu trabalho e ela acredita que você vai conseguir entregar essa mecha. E se você não entender de fundo de clareamento porque você acha que é muito difícil, essa crença limitante está te impedindo de crescer e acertar e variar vários tons, de conseguir, às vezes, acertar o tom que a cliente quer, porque às vezes o cabelo fica bom, ela até gostou, mas ainda não está do jeito que ela quer. E às vezes você vê que não está, você também não ficou do jeito que você queria que ficasse, mas se você não entender de fundo de clareamento, você fica perdido, você fica perdida e nem sabe o que fazer para conseguir acertar melhor esse tom. O que está faltando? E às vezes é uma coisa muito simples que está faltando. Muitas clientes me procuram, vêm a primeira vez no meu salão, insatisfeitas com a cor que fizeram nelas em outro salão, em outro lugar. E quando eu vou olhar o cabelo, as mechas não estão ruins. Muitas vezes o cabelo está bom. Não tem manchas, as mechas estão bem distribuídas, a quantidade de mechas está ok. O que a pessoa errou? Aí eu vou procurar aonde que erraram. E onde erraram? Erraram no tom. O cara fez tudo certinho, a mecha está bem certinha, não tem mancha na raiz, o clareamento está uniforme. A quantidade de mechas está ideal, conforme a foto que a cliente mostrou, mas o tom não está igual. Por que não está igual? Porque ele enxagou antes, não chegou no fundo de clareamento
que precisa... É o meu cachorro que está latindo, ele gosta de dar uns latidos de vez em quando. Quer participar. Mas o cabelo não chegou no tom que precisava, no tom correto. E o cabeleireiro ou a cabeleireira enxagou antes. Então não adianta a cliente querer ficar loira platinada e o cabeleireiro enxagou ela quando ainda estava um cabelo amarelo alaranjado e ele foi lá e matizou com violeta, que é o certo para matizar. No caso de um amarelo claro, vamos falar um amarelo claro, enxagou antes da hora. E esse cabelo vai ficar um loiro bonito, mas ele não vai ficar à altura do tom que a gente precisava. Eu precisava para chegar num loiro claríssimo e fazer um cabelo platinado de um amarelo muito claro. Se eu enxaguar antes, não adianta eu usar um matizador ou um tonalizante certo, porque o fundo de clareamento não estava correto. Vai ficar bonito? Vai esfriar um pouco o amarelo, vai ficar bonito, mas vai ficar mais escuro do que a cliente gostaria. Não vai chegar no tom que eu precisava. Não adianta eu querer também chegar numa altura que não precisaria ser tão clara, num loiro muito claro, e eu enxaguar quando o cabelo estiver amarelo. Porque para eu matizar esse amarelo, eu vou chegar numa altura de um 8, porque ele não chegou na altura de um 9. Se eu quero um loiro muito claro, eu preciso clarear um cabelo até ele ficar um amarelo claro. E daí sim eu vou matizar para neutralizar esse amarelo. Para isso eu vou usar a Estrela de Oswald, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então não quero me adiantar muito aqui. Mas... Então, essas clientes me procuram para fazer um serviço que foi uma coisa simples. O cara me entrega a cliente de bandeja, porque ele fez tudo certinho, a mecha está bem feita, o cabelo não tem erros, está bem costurada, ele só enxagou antes da hora. Ou, às vezes, pode ser que deixou o cabelo 1 hora lá, com os papéis na cabeça, descolorindo o cabelo, o produto parou de agir e o cabeleireiro enxagou e tipo assim, só clareou até aqui e deu. Mas, às vezes, se ele repassasse um pouquinho de produto, papel por papel, rapidinho, em 5 minutos, o produtinho novo, que já tinha parado de agir, talvez em 5 minutos já chegaria nessa altura de tom que era necessária para o cabelo chegar na altura do fundo de clareamento necessário e daí sim poder matizar o cabelo e chegar no tom que a cliente quer. Mas daí eu vou ter que repassar, eu vou ter que gastar mais produto. Bom, mas pelo menos você vai ter uma cliente que vai sair 100% satisfeita. Não vai ter que ir em outro lugar procurar outra pessoa para consertar. E você vai perder essa cliente e ela ainda vai sair falando mal de você. Então eu preciso entregar um resultado 100% para a cliente, para não correr esse risco da cliente ter que ir em outro lugar arrumar esse cabelo e ainda falar mal da gente. Então meu trabalho é sempre para deixar a cliente 100% satisfeita. É difícil? É difícil, porque a gente sabe que tem clientes que são eternamente insatisfeitas e é com essas que eu tenho que tomar mais cuidado e tentar chegar o mais próximo de um resultado ideal para não ter reclamação depois. Por isso que tem muitos cabeleireiros que não gostam quando a cliente traz uma fotinho. E eu gosto, porque se a cliente mostra uma fotinho, eu vou dizer, eu quero ficar super loira, muito loira. Daí ela me mostra a foto não é tão loira assim. Eu falo, você quer igual da foto? Quero igual da foto. Daí eu sei o que eu preciso fazer, quais as técnicas usar, quais as posições de papel que eu preciso colocar, usar a posição correta do papel, qual o tipo de técnica que eu vou utilizar, a quantidade de cabelo que eu vou colocar para chegar naquele resultado que a cliente deseja. E tendo a foto é muito mais fácil a gente entregar um cabelo igual da foto. E depois se a cliente falar assim, mas não era assim, bom, mas tá igualzinho da foto. Se ela olhar a foto e tiver igual da foto, realmente você fez igual a foto. Então eu gosto até quando a cliente me traz uma foto, porque facilita o meu trabalho e eu já sei o caminho que eu preciso seguir. E isso me economiza tempo de conversa com a cliente, porque eu gosto de conversar muito antes de começar o trabalho, para não ter esse erro, para não correr o risco da cliente sair insatisfeita e depois ter que ir em outro lugar, arrumar uma coisa que às vezes nem ficou ruim e às vezes ela fica constrangida em falar e a gente não tem nem chance de arrumar. Então,
essa consulta é muito importante você saber onde você quer chegar, o que a cliente quer, para eu entregar esse cabelo exatamente no tom, exatamente na cor que a cliente quer. Então ver a fotinho é mais fácil, porque se ela falar eu quero uma morena iluminada, tem vários tons de morena iluminada. É muito mais fácil ela chegar com uma foto e mostrar eu quero este cabelo. Aí você pode questionar, mas esse tom aqui está um pouquinho acobreado, é assim mesmo que você quer? Ah, é assim mesmo? Ah, então ok. Para não ter perigo de depois de pronto a cliente questionar, mas ficou meio avermelhado. Bom, mas aqui tá um pouquinho acobreado, você pediu. Então é legal a gente bater esse papo antes de começar o trabalho e ter certeza o caminho que eu vou escolher para chegar naquele resultado. E no final a cliente ficar satisfeita e sair muito feliz e pagar o preço justo que você cobra, que você precisa cobrar, lógico. Muitos cabeleireiros me mandam directs perguntando ou comentando e eu recebi um assim, nunca nem vi esse tal de fundo de clareamento. O que é isso? Porque eu sei que muitos cabeleireiros começam a trabalhar e vão aprendendo desde criança. Eu comecei assim também, trabalhar sem curso, como auxiliar de cabeleireiro em um salão, lavando o cabelo, varrendo, ajudando a limpar o salão, porque não tinha empregada, não tinha faxineira, não tinha ninguém para ajudar na limpeza, era a gente mesmo. Eu e a dona do salão limpávamos o salão todo dia, o banheiro do salão, e assim que eu comecei varrendo a frente do salão, e eu fui começando a aprender as minhas primeiras técnicas ainda lá quando eu tinha 13 anos de idade, no Rio Grande do Sul, ajudando essa cabeleireira de sextas e sábados. E fui aprendendo a fazer cor assim, meio no tranco. Então, nem sabia que existia esse tal de fundo de clareamento. Então, se alguém me perguntasse, eu ia dizer, nunca nem vi quem que é. E é a mesma coisa. A gente vai aprendendo e vai fazendo, e vai acertando e vai aprendendo meio no tranco. Mas quando a gente vê uma tabela dessa aqui, começa a entender que não é tão difícil, não é nem um bicho de 7 cabeças, abre a mente e facilita, porque isso aqui é para facilitar a nossa vida, não é para complicar. Quem acha que é difícil está aqui onde eu falei, preso nessa crença limitante que te impede de crescer e de aprender mais sobre colorimetria. Ah, mas eu quero ser um especialista em mechas, para que eu vou precisar de entender de colorimetria? Precisa, porque tem tudo a ver. Eu preciso entender de colorimetria para eu acertar o tom da mecha, porque mecha também tem cor, mecha também tem tom certo. E facilita e abre a mente da gente, faz a gente conseguir criar tons exclusivos para cliente, personalizados, tons novos. Não podemos ficar presos só em fórmulas prontas, que eu vou falar sobre isso já. Aqui, tem uma receitinha que eu peguei na internet e uso em todo o cabelo. Todo mundo tem uma receitinha que gosta mais. Eu tenho alguns tons que eu gosto mais para morenas iluminadas. Eu tenho alguns tons que eu gosto mais para matizar ou para neutralizar quando eu quero um cabelo perolado, um cabelo matizado, quando eu sei que aquele cabelo vai ficar com um resultado incrível. Mas será que esse tom que eu tenho na minha cabeça, que eu gosto de usar, é o que está precisando naquele cabelo, depois daquele clareamento, daquela descoloração? Será que é esse tom que a cliente quer, que ela está procurando também? Então eu posso sim ter algumas receitinhas que eu pego na internet, mas eu preciso entender de fundo de clareamento, porque às vezes esse tom que eu gosto não é o tom ideal para usar no cabelo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você faz um cabelo, aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer um cabelo, vamos dizer assim, vou fazer uma morena iluminada e o cabelo vai ficar, vou ter um fundo de clareamento laranja, tá? Eu vou chegar aqui assim, num fundo de clareamento, vamos botar um laranja, um alaranjado amarelo. Eu vou chegar na altura de 1,7, eu quero uma morena iluminada, eu vou chegar na altura de 1,7, que é um alaranjado amarelo. Quando eu falo que eu preciso usar essas duas tabelinhas juntas, é pelo seguinte: eu chego num alaranjado amarelo. Como eu neutralizo esse alaranjado amarelo? Muitos cabeleireiros têm uma cor que gostam, essa receitinha pronta, então diz assim para mim, sempre que eu fazer morena iluminada, eu uso um 723, que é um tom lindo,
que é um tom que ele entrega, é um tom realmente bonito, porque ele tem um pouco de violeta, mas ele tem um pouquinho de dourado junto. Então, esses dois tons juntos dá um tom frio, porque ele tem mais o 2 do que o 3. Então ele dá um tom um bege, assim, mais frio, bem bonito mesmo para Morena Iluminada. Mas se eu tiver um clareamento pro laranja, não adianta eu usar um 723, porque o que eu vou precisar para neutralizar esse laranja é o azul. Então, se eu chegar nesse tom laranja, eu preciso de azul, não adianta jogar um 23. Daí eu vou precisar, então, um 7.1. Se eu tiver um laranja amarelado, não adianta eu usar um 23. O laranja amarelado, por exemplo, eu vou estar entre esses dois. Laranja amarelado, então significa que eu tenho mais laranja do que amarelo. Então eu vou precisar mais do 1 do que do 2. Daí eu vou ter que usar um 712. Porque eu tenho um pouquinho de laranja, que o que neutraliza é o outro lado da estrela, a gente sabe, né? O que neutraliza o laranja, ó, tá aqui do outro lado da estrela, é o azul. O que neutraliza o amarelo é o violeta. Se eu tenho um cabelo laranja amarelado, que seria um cobre dourado, eu tenho mais laranja. Então eu preciso primeiro o 1 para depois o 2. Eu preciso de um 712. Se eu tenho um cabelo ao contrário, tá? Que eu tô com dourado acobreado, por exemplo, um 834 e eu quero neutralizar essa cor, como eu tô com 34, eu tenho mais o primeiro númerozinho que tem depois da vírgula. Então, se eu tenho 8.34, esse primeiro númerozinho que tem depois da vírgula, eu tenho mais quantidade, em algumas colorações o dobro, em algumas colorações o triplo do que o segundo tom. Em algumas marcas o triplo, tá? Então, normalmente é o dobro, mas algumas marcas o triplo. Então, eu tenho 75% do 3 e 25% do 4. Como eu tenho mais o 3 do que o 4, nesse caso é o contrário. Eu preciso primeiro o 2 para neutralizar o amarelo, depois o 1 para neutralizar o laranja. Então, se eu tenho um 834, eu preciso neutralizar com 821. Ah, não tem 821, não tem problema. Você pode ou fazer usando mix, ou usar um 921 se eu não quiser escurecer tanto. Ah, mas tem cabeleireiros que falam que se eu estou na altura de um 834, eu preciso usar um matizador na altura de um 8, porque se eu usar um 9, não vai dar certo. E eu vou dizer para você que dá. Um tom apenas acima dá. Um tom abaixo, né? Se eu tenho um 834 e eu não quero escurecer nada, se eu usar um 921, eu não vou escurecer nada porque eu estou usando o tom base mais claro, mas o 21 vai agir sim. Ele vai agir mais devagar? Vai, só que eu não vou ter perigo de escurecer o cabelo. Então é só o 21 que vai agir e vai escurecer esse tom que eu estou precisando, porque eu já fiz teste com algumas marcas de usar a mesma altura de tom, a mesma altura do tom base, nesse caso que eu estou falando é o 8, e eu fui usar, por exemplo, o 8 ponto alguma coisa que eu estava precisando e a cor ficou mais escura, porque essa coloração não era muito fiel à altura do tom mesmo. Nós sabemos que algumas marcas, se você usar o 7, fica mais claro que outras marcas que você vai usar o 7 também. Então, nós precisamos conhecer as marcas que nós trabalhamos para poder fazer esse serviço e conseguir acertar o fundo de clareamento com precisão. Além de entender do fundo de clareamento, preciso conhecer a marca que eu trabalho e o que ela me revela, o que ela me entrega. Tá? Então, é muito legal a gente ter essas receitas prontas. Eu tenho algumas receitas prontas, eu posso passar um monte para vocês. Eu gosto de usar o 77, eu gosto de usar o 97, eu gosto de usar o 723, o 823, gosto de usar todos os 92, 02, o 08, eu gosto de usar 1202, 1203, 1036, todos esses tons eu gosto muito. O 1036 do Illumina, por exemplo, ele é muito legal quando eu preciso de deixar a mecha um pouco mais dourada. Que ele deixa um douradinho bonito, bem manteiga, ele não escurece nada porque ele está lá na altura de um 10, só o 36 que vai agir e vai me deixar essa mecha um pouquinho mais dourada.
Também gosto, então eu gosto muito de trabalhar com várias marcas. Eu trabalho com L'Oréal, trabalho com Vela e eu gosto para cada uma um resultado. Dependendo do que o cabelo está necessitando, eu vou usar uma delas e um tom delas, porque às vezes uma tem um tom que eu gosto e a outra não tem nenhum tom semelhante. Então eu tenho alguns tons coringa sim. Mas entendendo de fundo de clareamento, eu consigo, se eu não tiver, eu consigo misturar as tintas e fazer o tom que eu preciso naquele momento. E acertar esse tom com mais precisão, sem errar. Porque muitas vezes essa mistura pronta não é o que eu estou precisando naquele momento, sabe? Não adianta eu querer usar um 723 quando eu estou precisando, na verdade, um 77. Porque o 723, se eu jogar se eu tiver um cabelo... Eu vou falar uma coisa bem básica, assim, bem simples. Se eu tenho um cabelo que ele tá laranja, não adianta eu jogar um tonalizante com dourado, porque ele não vai fazer nada em cima do laranja. Eu só vou deixar esse cabelo um pouquinho mais, um laranja mais dourado, um pouco mais arregalado, vamos dizer assim. Então eu preciso entender essa estrelinha de uma maneira simples, não precisa assim ser um grande artista plástico para entender de estrela de Ozod. Basta você entender um pouco o básico, as cores primárias e secundárias, que você já consegue fazer bastante coisa. E, quiçá, depois, as terciárias também, que tem aqui no meio de todas essas. Tá? Mas entendendo isso aqui, entendendo a cartelinha de fundo de clareamento, já é o suficiente para eu conseguir criar novos tons e fazer, entregar uma cor mais legal, mais bonita. E eu adoro inventar. E eu não me prendo a essas formas prontas demais, porque eu gosto também de variar um pouquinho os tons e descobrir novos tons e possibilidades. Não ficar sempre na mesmice. Entender de fundo de clareamento me faz economizar, faz a gente economizar, porque nós vamos misturar as cores. Se eu não tenho aquele tom que eu preciso para neutralizar, eu vou misturar dois tons e vou fazer um outro tom. Então, se eu preciso de um 812 e eu não tenho um 812, eu sei que eu vou misturar o 81. Eu não preciso nem ter um mix, às vezes. Eu sei que é importante ter mix no salão, mas eu não gosto de trabalhar com mix, e eu já falei aqui, porque cada marca de coloração tem um mix mais acentuado que o outro. Então a marca fala lá, a regra dos 11, daí eu conto lá, tem que colocar 4 centímetros, daí eu coloco 4 centímetros do mix azul, quando eu quero neutralizar um laranja, e o cabelo fica escuro demais. Ou ele fica ótimo, tá? Tô acostumado a usar aquela cor, e daí se eu for trabalhar com outra marca, fica bem diferente. Então eu não gosto de falar de mix para vocês, porque eu uso Vela e L'Oréal, já usei, transito bem com várias marcas de coloração, com Keune, com Igor, já usei outras marcas nacionais também em eventos, conheço um pouco cada uma, e por isso eu sei que cada uma tem as suas particularidades de pigmentos. E é muito perigoso eu falar para você, você vai usar a regra dos 11 e você vai colocar 4 centímetros para um tubo. Daí você vai na marca que você usa e coloca 4 centímetros. E é muito, às vezes o pigmento é muito mais forte ou é muito mais fraco. Então, em vez de colocar 4 centímetros, teria que colocar 8. Eu prefiro misturar as cores prontas. Então, por exemplo, eu preciso de um 812. Em vez de contar a regra dos 11 e acrescentar os mix, eu prefiro pegar o 81 com o 82 e misturar. Mas como eu sei a proporção? Bom, como eu sei que um 812, o 1 que está depois, 8.12. Então esse 8.12, vamos colocar aqui, 8,12. Eu sei que esse aqui é o meu tom base, e eu sei que esse primeiro tom eu tenho o dobro ou o triplo do segundo. Para eu não arriscar, vamos considerar que ele tem o dobro. Então, se ele tem o dobro, eu vou precisar de 60 gramas de coloração para fazer esse tom que eu preciso. Eu vou pegar
Como eu sei que eu preciso mais do 81 e ele tem o dobro do 2, eu vou pegar 40 gramas do 81 e 20 gramas do 82. Se eu usar 40 gramas do 81 mais 20 gramas do 82, eu vou ter duas partes do 81 para uma parte do 82, logo eu vou ter um 812. Nesse caso, eu preciso misturar as duas colorações da mesma marca para eu ter essa precisão. Eu não posso pegar o 81 da L'Oréal, misturar com o 82 da Wella e eu vou ter um 812. Não sei, pode ser que dê certo. Mas quando você mistura duas colorações de duas marcas diferentes, você pode estar fabricando uma bomba aí, o cabelo da cliente começar a pegar fogo. E você ficar perdidinho, sem saber o que fazer. Nessa hora, joga leite, qualquer coisa resolve com leite, que o leite é ácido, neutraliza tudo e dá tudo certo, tá? Eu tô falando brincando, mas é quase isso, tá? Uma hora que dá uma zica aí e o cabelo da cliente, não sei se já aconteceu com você, começar a arder muito o couro cabeludo, tenha leite no salão e joga leite, que o leite neutraliza a ação do produto na hora. Eu tô falando brincando, mas é verdade, tem um fundo de clareamento. Tem um fundo de clareamento, ó, tô falando de fundo de clareamento já toda hora. Tem um fundo de verdade nisso. Quando a gente está com o dedo queimando a ponta do descolorante, de trabalhar, e suja muito a pontinha do dedo com o descolorante, se você colocar o dedinho num copo com leite, claro que depois você vai jogar fora esse leite, bota um pouquinho de leite para não desperdiçar alimento, né? Que é até um pecado, mas coloca um pouquinho só de leite ali, fica com o dedinho ali, ele corta o efeito desse descolorante e para de arder na hora. Uma vez a minha mãe foi fazer uma coloração quando eu ainda estava começando a trabalhar e eu vim para São Paulo e a minha mãe estava lá no sul e ela passou uma coloração em casa que falava que era para cabelos virgens e ela já usava coloração e passou essa coloração no cabelo, que eu não lembro agora o que é, e o cabelo dela começou a queimar o couro e ela enxagou correndo e o cabelo começou a cair. E daí ela me ligou, foi o que eu falei para ela, passa leite, que o leite corta o efeito da química, porque aquela química parece que está cozinhando e está agindo ali, penetrou no couro cabeludo, passa leite, porque você poderia passar neutralizante de permanente, para você ter ideia, porque a coloração é feita com amônia, e o permanente também tem amônia, o neutralizante do permanente, ele ia neutralizar o efeito da amônia no couro cabeludo. Como a minha mãe não tinha neutralizante em casa, ele passa leite, deixa um pouco, vai parar de agir, vai parar de queimar, então fica a dica aí. Se der uma bomba aqui, você enxágua correndo e passa leite no cabelo da cliente, deixa um pouquinho, que vai dar tudo certo. Eu preciso, então, ter as cores coringas. Eu não preciso ter todas as cores no salão, porque fica caro. Mas se eu entender de misturar esses tons que eu estou falando aqui, e eu tiver as cores coringas no salão, eu consigo fazer outras cores, eu consigo inventar, eu consigo viajar e fazer outras cores e brincar com essas misturas com conhecimento para eu acertar de cara. Então eu não preciso, sai muito caro, você pegar uma cartela de tinta que tem lá, sei lá, 89 cores e você ter as 89 cores ou até mais que isso no salão, porque a gente sabe que tem um monte de cor que não usa. Não adianta você ter 6 tons de violine, sabe? Essas cores assim, que são todas protons de vinho, violine, que é aquele castanho escuro, que é bem violeta. Tem algumas cores, várias cores dessas, que você não vai usar, ela vai vencer no salão. Não adianta eu gostar de vermelho, então eu vou ter 10 tons de vermelho no salão que vão vencer. Então tenha 2 vermelhos lindos, 2 acobreados lindos, um cobre bem mais arregalado, assim mais claro, e pode ser um cobre mais escuro. Eu posso ter um 8,4 e um 6,4, eu posso ter um 8,43 e um 6,4. Quando eu quiser um intermediário, eu misturo os dois. Eu preciso ter algumas cores coringas para eu poder misturar então e fazer outras cores, mas eu não preciso ter a cartela inteira. E quando você está começando, ou quando você vai abrir um salão, e isso aconteceu comigo quando eu abri o meu primeiro salão, que foi o representante de uma marca no salão e ele me convenceu a comprar tudo.
E eu não sabia o que os outros cabeleireiros iam querer usar. Ah, eu não gosto desses tons, mas vai que algum cabeleireiro que entrar aqui para trabalhar gosta, né? Comprei tudo. E eu vou dizer para vocês que venceu a metade, porque tem um monte de cores que a gente não usa. Mas se nós entendermos de misturas, nós podemos usar até essas cores também, que a gente não usa, porque tem como a gente usar outros tons para neutralizar essas cores e fabricar uma cor usável. E você não perder essa coloração, não ter que jogar ela fora porque ela vai vencer e você ainda não usou. Então, ter cores coringas é primordial para você não precisar ter todas as cores de uma cartela de coloração. Nós sabemos, no meu salão, por exemplo, eu uso muito o 6 e o 7. Então, quando eu vou comprar a coloração, eu compro mais do 6 e do 7. Mas eu tenho que ter um pouquinho dos outros tons, mas o 6 e o 7 eu tenho mais porque eu sei que tem mais saída. Se você usa mais 8, tenha mais o 8. Eu não preciso ter 20 tubos de coloração preta que vai ficar lá, porque não tem muita gente que usa preto. Tons vermelhos, eu tenho que ter um ou outro que eu gosto, e as clientes gostam, mas eu não preciso ter todos os tons vermelhos, vários tubos de coloração lá desses tons, porque eles vão vencer e você vai perder dinheiro. E ninguém hoje rasga dinheiro e joga fora. São produtos que estão cada vez mais caros, mais inflacionados, e nós não podemos ter um estoque grande de produtos que a gente não usa. Precisamos ter produtos que a gente usa. Eu não posso deixar faltar esses coringas. Esses eu não posso deixar faltar no meu estoque. Porque com eles, se eu não tenho um tom que eu preciso, eu misturo e eu faço esse tom. Mas eu preciso ter esses tons coringas. Esses tons que eu sei que eu uso mais. Então, eu sugiro que você tenha uma tabela de fundo de clareamento como essa, impressa. Essa tabela, eu não fiz essa tabela, eu peguei ela na internet e imprimi. Baixei o arquivo, coloquei num pendrive, fui na gráfica rápida e imprimi. Tá? Essas duas tabelinhas aqui para eu ter no salão para mostrar para vocês. E para trabalhar no lavatório, tem que ter uma menorzinha, não precisa ser desse tamanho, pode ser uma menor. Para toda vez que eu tiver dúvida, eu vou usar. Por que eu preciso ter essas dúvidas? Porque eu preciso saber identificar o fundo de clareamento. Então, eu sei que eu tenho um cabelo castanho escuro. E quando eu começar a clarear esse cabelo, ele vai me revelar um vermelho. E ele vai me revelar um vermelho, e se eu quero chegar numa coloração mais clara, se eu quiser ele mais alaranjado, um cabelo mais claro para o alaranjado, por exemplo, um 6-4, eu preciso misturar OX de 30 para ajudar neste clareamento, porque eu preciso clarear 3 tons, tá? Então, se eu tenho aqui um castanho médio, eu preciso clarear 3 tons, eu preciso usar um OX de 30 volumes, porque esse cabelo é escuro, mas eu sei que se eu for trabalhar com coloração não clareia a coloração, então eu não vou conseguir trabalhar dessa forma com coloração, vou ter que trabalhar com descolorante e fazer uma decapagem ou fazer mechas para chegar nesse tom. Eu prefiro fazer mechas e ir clareando aos poucos do que fazer uma decapagem, eu confesso para vocês, eu acho que agride menos os fios e agride menos o cabelo também. A coloração ela não tem o poder de clarear outra coloração. Então, além de entender de fundos de clareamento, eu preciso primeiro identificar este cabelo de algumas formas que eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Mas eu quero falar para vocês, as nuances só ficarão perfeitas se o cabelo estiver no fundo de clareamento certo para recebê-las. Que é o que eu estava falando de usar o 723 ou usar o 77. Se o fundo de clareamento não estiver certo, não adianta. Se eu quero deixar o cabelo platinado e o fundo de clareamento não estiver amarelo muito claro, não adianta eu usar um 10, 12 em cima de um cabelo amarelo, porque ele não chegou na altura que eu preciso, que é de um 10, que é um amarelo muito claro, um loiro claríssimo. Eu vou clarear um cabelo até ele ficar amarelo muito claro para depois eu jogar
um perolado ou um platinado em cima, um 1012 ou um 1089, para ficar bem platinado, ficar bem lindo. E se eu jogar em cima de um amarelo, ele não vai revelar esse 89, porque ele está na altura de um 8, não de um 10. Então, as nuances só ficarão perfeitas se o cabelo estiver no fundo de clareamento certo para recebê-las. Eu precisaria estar num amarelo muito claro, para eu jogar um 1089 ou um 1012 e eu conseguir um louríssimo, assim, um loiro claríssimo, perfeito, um loiro platinado, um loiro perolado. Tá? Então eu tenho um guia para ficar um pouco mais fácil, que eu preciso avaliar um cabelo antes de olhar esse fundo de clareamento aqui. Para eu entender melhor esse fundo de clareamento, eu preciso saber qual a altura de tom que o cabelo está. Qual a altura de cabelo? Então eu vou olhar aqui nesse lado esquerdo, qual a altura de tom que é esse cabelo. Esse cabelo ele é loiro escuro ou ele é loiro médio? Às vezes a gente fica com um pouco de dúvida. Então você vê se ele está um pouquinho mais para o loiro escuro ou um pouquinho mais para o loiro médio para você entender qual a altura o fundo de clareamento que você precisa. Eu preciso primeiro identificar então a altura de tom que o cabelo está. O cabelo é natural ou é colorido? Porque é diferente se eu tenho um cabelo loiro escuro com coloração ou um cabelo loiro escuro natural. O cabelo, os dois vão clarear da mesma forma, só que o cabelo colorido vai clarear com mais dificuldade do que o cabelo natural, porque ele tem um pigmento artificial, não é um pigmento natural. O cabelo natural também vai clarear dessa forma, mas com um pouco mais de facilidade e com a resistência melhor. Eu preciso primeiro, então, fazer um teste de mechas para ver qual a resistência do cabelo, se eu vou conseguir chegar no tom que eu preciso. Porque às vezes eu quero, mas às vezes eu não consigo. A gente fala aquela coisa, querer é poder, mas o cabelo não, porque é química. E quando eu mexo com química, eu posso ter um corte químico e o cabelo cair todo e eu ter que fugir para outro país, porque essa cliente vai me processar e vai me ferrar. E eu não quero que isso aconteça, nunca aconteceu nos meus mais de 30 anos de profissão. E eu espero que isso nunca aconteça, pelo amor de Deus. Então, eu preciso primeiro fazer o teste de mecha para eu saber se é possível. Que eu acho que até está escrito aqui, ó. Qual a cor desejada pela cliente? Então tá. Qual a altura de tom? Esse tom é natural ou é colorido? Qual o desejo da cliente? O que a cliente quer fazer no cabelo? Dá para executar o trabalho? Bom, daí eu vou fazer um teste de mechas. Primeiro eu vou achar se dá ou não. E para ter certeza eu vou fazer um teste de mecha para saber realmente se eu vou conseguir. Para não ter o risco de achar que não dá e dá. Ou achar que dá e no fim não dá. A cor atual e a cor desejada. Então, como ele está e como ela quer ficar. Dá para chegar nesse resultado? Qual fundo de clareamento eu preciso chegar para conseguir o tom desejado? Daí eu vou consultar essa tabelinha para ver o fundo de clareamento que eu vou ter e quantos tons eu preciso clarear para chegar lá. Ah, mas o cabelo dela é muito escuro e ela quer ficar platinada, é mais difícil. Vai ser mais difícil, mas para isso eu vou fazer o teste mesh e ver se o cabelo vai ter resistência e vai me permitir fazer e vai dar para fazer. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque talvez você vai realmente ter que abrir papel e repassar o produto. E tudo bem, você vai repassar o produto. A cliente vai ver que você está demorando um pouco mais, vai ver o trabalho e vai reconhecer o trabalho. E você, quando o cabelo for assim, você vai gastar mais produto, você vai demorar mais. A cliente vai perceber e você vai cobrar um pouquinho mais. Você vai explicar para ela, olha, eu vou precisar repassar e vocês... Por isso que eu não gosto de dar o preço antes, gente. Tem que falar, olha, mais ou menos de tanto a tanto. Depende, porque às vezes tem que repassar, você tem que gastar, você vai usar mais produto, realmente. Então, sempre dá um preço de tanto a tanto, porque você olha para o cabelo e você acha que não vai dar trabalho e de repente dá. De repente demora mais, de repente você precisa repassar o produto. Então dá um preço mais ou menos. A cliente precisa saber, para ela não ter uma surpresa, achar que ia gastar 100 e gastar 500, ou achar que ia gastar 500 e gastar 1.500. Então ela precisa saber. Mas você fala assim, olha, mais ou menos
Se você costuma cobrar, vamos falar assim, R$ 300, você vai falar para o cliente, olha, mais ou menos de 250 a 400. Mas o preço certo, bom, o preço certo eu não consigo passar porque às vezes vai demorar mais, vai precisar mais produto, então você dá uma base para cliente, tá? Para você não correr o risco, a não ser que você já conheça a cliente, você já sabe exatamente o que você vai fazer e quanto você vai gastar de produto, o tempo, você já conhece o cabelo, já é sua cliente, você pode dar o preço exato. Uma cliente nova não, para uma cliente nova talvez você precise conversar e explicar para ela, olha, eu acho que vai ficar mais ou menos entre tanto a tanto, eu não conheço o seu cabelo direito, vamos ver como ele vai reagir. Então, qual o fundo que eu preciso chegar para conseguir o tom desejado? Você vai ver quantos tons precisam clarear para chegar no tom desejado. Então, eu vou ver quantos tons a cliente está num castanho claro, ela quer chegar num platinado, eu preciso chegar num 10, eu preciso clarear 5 tons para chegar num 10. Então, eu vou usar um OX de 30 volumes, porque eu não gosto de usar 40. Eu acho 40 muito arriscado e talvez eu não consiga chegar num 10 só com essa primeira passagem de descolorante no cabelo. E eu costumo fazer assim no meu salão, eu abro papel por papel, preparo mais um pouquinho de produto mais molinho, porque a gente sabe que o produto depois de 45 minutos começa a perder ação, vamos deixar lá talvez quase 1 hora, e eu vou abrir papel por papel, eu vou repassar um produto um pouco mais molinho. Vou preparar um descolorante 1 por 2, se eu preparo 1 por 1,5, vou preparar 1 por 2 e às vezes até 1 por 2,5, dependendo. E vou repassar papel por papel para molhar, reativar esse papel e conseguir clarear mais 2 ou 3 tons com mais essa força que eu vou dar ali. Claro que para isso eu tenho que, por isso o teste mecha para ver a resistência e se o fio vai aguentar, para eu não correr risco de repassar o produto em cima e o cabelo não aguentar, emborrachar e ter quebra. Normalmente eu faço isso quando eu vou retocar uma raiz e a ponta já está meio amarelada ou ela já está meio alaranjada devido à água e alguns produtos que a cliente usa em excesso em casa, como matizadores demais, às vezes em vez de platinar começam a escurecer o cabelo. E aquela ponta começa a ficar com muito pigmento e eu preciso dar aquela limpadinha rápida, então eu não faço a mecha da raiz à ponta, eu refaço só onde está natural, onde cresceu, e depois na hora do repasse eu coloco aquela pontinha para dentro, porque eu vou deixar só mais 5 minutinhos para aquela raiz que já está clara, mas ainda falta um pouquinho, não chegou no tom que eu preciso, e para dar essa limpadinha na ponta dos fios e clarear um pouquinho mais a ponta, tirar esse excesso de matizadores ou de algum pigmento que escureceu o cabelo da cliente. E daí eu consigo chegar na altura de tom que eu preciso. Entender de fundo de clareamento, eu não falei, mas não, eu falei muito de cabelo platinado, mas não é só para cabelo platinado, tá? Porque se a cliente ela quer ficar morena iluminada e eu vou chegar num laranja ou num amarelo, entender do fundo de clareamento é só para eu identificar o tom que está o cabelo, que ele chegou, para eu já saber aonde ele vai chegar, o tom que ele chegou, eu identificar os tons, e daí sim, usando a estrela de Ozald, eu vou olhar o que eu preciso, no caso, estou falando no caso das mechas, tá? O que eu preciso para neutralizar esses tons, se é o azul, se é o violeta, se é o verde, e eu conseguir neutralizar melhor os tons. Porque talvez o cabelo esteja, para fazer uma morena iluminada, se for um cabelo preto e eu quero uma morena iluminada bem discreta, eu não preciso clarear o cabelo até um amarelo. Talvez eu clareie até um alaranjado amarelo. Então se eu clarear até um alaranjado amarelo, ou até vamos botar um alaranjado, tá? Na altura de um 6, que já vai dar um tom em cima do preto. Então eu preciso esfriar esse laranja se a cliente não quiser o cabelo muito claro. Eu não preciso deixar o cabelo chegar num amarelo para depois eu escurecer para chegar num tom marrom. Eu posso chegar só num alaranjado, que vai estar entre esses dois tons, e daí eu vou ver se ele está um alaranjado mais para o lado do vermelho ou um alaranjado mais para o lado do laranja. Porque você vai olhar o cabelo, vai secar com a toalha assim, o cabelo úmido ainda lá no lavatório, antes de tonalizar ou neutralizar essa cor, você vai enxaguar e secar um pouquinho com a toalha e vai ter que observar, pegar os fios e observar. Esse cabelo está um pouquinho mais para o laranja,
ou ele está um pouquinho mais para o vermelho. Se ele estiver um pouquinho mais para o laranja, eu vou usar o azul para neutralizar. Se ele tiver um pouquinho mais, um laranja, um pouquinho mais para o vermelho, eu vou usar alguma coisa com ponto 7. Então, se eu quero uma morena iluminada, eu vou usar um 77, um 777. Se ele tiver um laranja bem entre os dois, eu vou usar um 771. Que daí eu vou também juntar os dois. Ele vai estar aqui no meio, eu vou usar como se fosse aqui no meio, um 71. E eu vou conseguir esfriar esse laranja e ter um marrom perfeito, entregar para a cliente a cor perfeita que ela procura. Então fica a dica para você começar já a entender um pouquinho mais. Você que acha que é difícil, não é difícil, é simples. Eu tenho aqui desse lado as cores naturais, as cores fundamentais, e aqui desse outro lado eu tenho as cores que elas que essa cor natural me revela assim que eu coloco um descolorante ou uma coloração em cima, tá? E ela vai me revelar esses tons. E daí eu vou, usando a estrela, saber o que eu preciso fazer para neutralizar essas cores ou acrescentar. Porque às vezes, se eu quero um cabelo que ele passou um pouquinho do tom, porque eu demorei às vezes 1 minuto a mais para enxaguar e ele passou um pouquinho do tom, que isso não é legal. Legal a gente ficar de olho e não deixar isso acontecer. Mas se acontecer, eu vou precisar também, às vezes, acrescentar. Se eu quero um cabelo dourado e esse cabelo clareou demais, eu vou precisar acrescentar um dourado e não neutralizar. Então, entender de fundo de clareamento não é só para a gente neutralizar. A gente pode esfriar a cor, quando a gente trabalha com cores frias, ou se eu tenho uma cor que clareou demais e esfriou, ou se a cliente passou um matizador em casa e a cor esfriou demais, ela está achando muito platinado ou meio cinza e ela quer um pouco mais dourado, eu posso, entendendo de fundo de clareamento, acrescentar pigmentos dourados, um tonalizante ou um matizador mais dourado ou mais acobreado e resolver o problema da mesma forma. Então, o fundo de clareamento, ele vai clarear o cabelo sempre para o quente, mas eu, entendendo dele, eu posso neutralizar ou o que o cabelo está precisando para eu acrescentar também uns pigmentos quentes e devolver esse dourado ou esse acobreado para o cabelo. Então me ajuda muito a facilitar o meu trabalho e acertar de primeira e economizar produto. Porque se eu errar na tonalização, se eu errar na matização, eu vou ter que refazer. E se eu escurecer o cabelo também, porque eu coloquei um tonalizante errado, eu vou ter que talvez até refazer as mechas. Isso vai demorar mais e vai me custar mais dinheiro. Eu vou gastar produto, rasgar dinheiro e jogar no lixo. Então, use a quantidade de produto certa, use o tom certo, economize e assim você também está ganhando mais dinheiro porque você aumenta o seu lucro, tá bom? Então fica aqui minha dica, então, ache na internet aí, no Google ou no Pinterest, uma estrela de Oswald e uma tabelinha de fundo de clareamento, imprima ou tenha ela aí no seu celular para conseguir no seu álbum, para você consultar de vez em quando você for fazer uma matização, uma tonalização ou até uma coloração, para você ver o que o cabelo precisa na hora de clarear o cabelo ou na hora de escurecer também, tá? Mas aqui hoje eu estou falando de fundo de clareamento e eu vou fazer uma outra live depois para falar de fundo de escurecimento, que é o contrário, usando também todos esses fundos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, alguma coisa de útil que acrescente para a carreira de vocês. E se acrescentou, eu gostaria de saber o que foi. Então, siga o meu canal no YouTube e deixe um comentário para mim me falando o que você mais gostou desse vídeo de hoje. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e vou ajudar você a fazer loiros cada vez mais perfeitos e sem erro.